Aro, estás aqui porque ouviste falar que o Affinity, aquele programa foi comprado pelo Canva, ele era pago, só precisavas de o pagar uma vez, mas ele agora ficou gratuito, e então agora chama-se Affinity do Canva, e tem os três programas de Affinity estão agora juntos num só, e a Adobe vai cair, e o mundo vai acabar, o mundo do design vai todo ser alterado. Estás aqui por causa disso, estás no sítio certo, porque eu vou falar precisamente sobre isso. Deixa-me só ter aqui no segundo monitor alguns dos tópicos que eu tenho para ler, porque isto tem muito que se lhe diga. Então é assim, malta, uma breve introdução. Aquilo que eu te recomendo é, depois de veres esta pequena análise que eu vou tentar fazer, a ser o mais breve possível. Se quiseres ver o processo todo, eu tenho o processo nos meus VODs da Twitch, porque eles foram feitos em live enquanto eu estava na Twitch. Então vou deixar aqui o link. O primeiro link é a falha, é a frustração. O segundo link foi Perdão, o segundo link é o sucesso. A coisinha correu um bocadinho melhor. Como eu não estou com muito tempo para estar com edições, com montagens, eu pensei, gravo uma sequência, explico logo tudo e depois a malta vê o VOD se quiser. Então tem 60 dias para ver o VOD lá em baixo. Se eu notar que há muita gente que quer ver isto, eu depois faço download e dou upload para aqui para o YouTube e fica um vídeo de 2 horas e tal em que eu estou a fazer todo o processo manual. Hoje, aqui, vai ser apenas e só o resumo, as conclusões que eu tirei com a minha experiência, ok? Para já é então o resumo e a conclusão. O resto, vês se achares que faz sentido para ti, novamente, lá em baixo, na descrição. Eu não tenho a Twitch os votos trancados para subscritores, não precisas de ser subscritor, consegues ver a qualquer altura. Ponto 1. O ponto 1 que eu tenho a falar sobre esta transição, sobre a minha sensação de trabalhador da Adobe que migrou para o Affinity, nem que seja temporariamente para testes, foi um desafio ao qual eu me propus. O primeiro ponto que eu tenho a dizer e que eu tenho que te passar a ti, que pode estar a pensar em fazer essa transição, é que burro velho não aprende línguas e quanto mais velho, pior. O processo é todo teu. Aquilo que eu quero dizer com isto é, e eu vou estar aqui a ler alguns dos apontamentos que eu fiz novamente. Foi o meu maior erro. Eu, durante mais de 14 anos da minha carreira como designer, que eu trabalho diariamente, eu acho, é muito raro o dia em que eu não abro o Photoshop ou o Illustrator. Diariamente eu trabalho com o mesmo programa, faço várias metodologias, mas com a mesma memória muscular, com os mesmos hábitos. Uma transição para um programa novo requer alguma abertura, requer que tu cries uma reabituação e os hábitos, a nossa memória muscular é muito presa, nós somos super rotineiros e quando entramos na onda da transição vais sentir estranheza, vais sentir anticorpos, vais desmotivar, vais querer desistir, vais te encostar e dizer, oh, para que é que eu estou a aprender isto? E vais logo ficar com anticorpos. Portanto, a primeira coisa que tens que fazer neste processo de adaptação, de transição, de teste, é libertar-te desse pensamento, porque senão já estás aí com anticorpos e tu não queres ir com anticorpos, tu queres ir para fazer um julgamento justo daquilo que pode ser o melhor para ti, para as tuas decisões profissionais como estudante, para o teu futuro como trabalhador na área, certo? Então, por favor, livra-te dessa questão de seres um burro velho que não quer aprender línguas e prepara-te, ser um bocadinho teimoso, ser persistente, não desmotives e dá a oportunidade a ti próprio de aprender. O processo é todo teu. Eu pessoalmente odiei o vetor, tive erros, o programa fechou, perdi o trabalho todo, isto é o primeiro VOD, do link que está cá em baixo, odiei, não encontrei as cenas, hoje, na live de manhã, encontrei aquilo que estive à procura outra manhã toda, portanto, este processo é frustrante, ok? Eu não quis aprender nada com manuais, com vídeos, quis sempre ir por mim, ter a minha experiência a cru, no online, na live, portanto, eu não fui ver vídeos à procura de onde é que está isto, onde é que está aquilo, porque eu queria fazer uma review válida e justa com base na minha sensação o mais natural possível. Primeiro, é também importante teres em conta que cada pessoa tem as suas manias e os seus hábitos e os processos de fazer a mesma coisa de maneira diferente. Uma das coisas mais bonitas da nossa área é que se eu quiser fazer um círculo, eu posso fazê-lo de 3 maneiras diferentes, 4 maneiras diferentes, e tu terás a tua, eu terei a minha. Um usa atalhos, o outro não usa atalhos. Cada um de nós tem depois as nossas taras e manias. Acho que é a forma certa de o dizer. E então, com base nisto, epá, tentar perceber também que pode haver coisas que tu me vejas a fazer e que penses,
ah pá, porque é que ele está a fazer assim? É mais complicado. Ou, oh, ele está a fazer isto de maneira mais fácil, como é que eu não faço desta forma? Isto é uma coisa que acontece recorrentemente durante as minhas streams, tenho dúvidas constantemente com malta a perguntar-me como é que eu faço assim, ou porque é que eu faço assim, ou porque é que eu fiz assim, porque é que eu não usei o atalho X. Isto é uma coisa de constante aprendizagem. E se tu fores um freelancer que trabalha a partir de casa, tu ficas muito preso nos teus hábitos e nos teus vícios, completamente diferente se tu trabalhas com uma equipa de outros designers em que vocês vão ensinando cheat codes uns aos outros. Olha, aqui faço assim, aqui faço assado. Quando tu trabalhas sozinho, e há muito freelancer na nossa área, tu acabas por criar hábitos que podem ser perigosos, ok? Portanto, vais ter que seguir isto por ti, para concluir, e tenta perceber que a minha review é feita com base numa fraca atenção para eu estar em live, né? Será completamente diferente eu estar a treinar e a brincar com o programa sozinho, concentrado, versus estar em live, a tentar ler chat, a tentar fazer dúvidas, a tentar ser que o conteúdo seja minimamente interessante para a malta. É diferente, portanto, eu posso de certa forma gostar de coisas ou não gostar de coisas, eu posso não estar tão atento a descobrir onde é que estava a ferramenta porque estava em live. Isso pode fazer com que a minha conclusão seja injusta para o Affinity ou para a Adobe. Portanto, novamente, é um processo teu. Isto que eu estou a fazer, tu tens que fazer também. Eu só estou a desbravar um bocadinho o caminho e a torná-lo um bocadinho mais fácil, né? Só passei manteiga. Agora o resto é contigo. Ponto número 2, e um conselho muito importante: não apontes à perfeição, é preferível aprender os processos e só depois métodos, ok? Atenção a este ponto. É preferível que tu não queiras fazer logo o ovo perfeito. Tu queres saber os passos para fazeres o ovo, ok? Pelo menos nas primeiras horas de exploração, de memória muscular, de desbloqueio do nosso hábito. Pá, caso contrário, vais estar a atrasar muito a tua aprendizagem. Pensa assim, a nossa attention span tem 45 minutos. Então, durante 45 minutos, o nosso cérebro está em modo esponja, vai absorver tudo e vai começar a tentar rentabilizar essa nossa aprendizagem, certo? Se tu nesses 47 minutos treinaste 10 funções, tu deste ao teu cérebro 10 novas informações. Se tu treinaste 3 funções e perdeste o resto do tempo a pintar, porque querias fazer perfeitinho, tu treinaste muito menos. Então, é um esboço, ok? Cada trabalho que tu vais fazer agora, apesar de ter que ser semelhante a um trabalho teu para tu perceberes o teu workflow, tem que ser um esboço. Não percas tempo com mariquice, literalmente. Pá, ser incisivo, ser prático, porque isso vai fazer com que tu não desmotives com tanta facilidade, porque tu vais estar a mexer com mais coisas ao mesmo tempo, vais ter mais frustrações, mas também vais ter mais surpresas e mais felicidades, e vais-te ambientando melhor se aumentares a quantidade de coisas que estás a fazer, em vez de estares a fazer tudo pausadamente, com muita calma, pode-te levar a uma desmotivação maior, ok? Tempo e persistência, este ponto é estúpido, nem sequer devia estar aqui, mas como é óbvio, precisas de tempo, dispõe de tempo. Aquele savezinho que estavas a fazer no FM, tentar fazer o Manchester United ganhar a Champions, se calhar tem que ficar para trás. Aquele lolzinho que os teus amigos se calhar têm que ficar para trás um bocadinho, pelo menos durante esta fase inicial. Se tu estás a tomar a decisão de, por exemplo, poupar dinheiro e não fazer a subscrição, dependendo de quando é que a tua subscrição acaba, pode ser um bocadinho importante tu definires as tuas prioridades. E tempo, persistência, resiliência é importantíssimo nisto. Com isto, dizer-te que usa o teu tempo com inteligência. Pronto. Ponto 4. Vais sentir falta. Vais sentir falta de muita coisa. Os tipos de letra foi o que mais me fez falta, porque eu trabalho muito com as fontes da Adobe Stock. Epá, e comprar fontes, comprar tipos de letra é uma coisa que pode ficar muito caro. Pode ser um projeto muito caro. Comprares uma família de fontes é um balúrdio, ainda hoje de manhã estive a falar sobre isso também na live, e então vais sentir falta daquilo que a Adobe nos dá, que é as fontes. Isto leva-me a outro ponto mais à frente de conclusão, mas vais sentir falta, eu pelo menos senti falta disso. Com certeza vai haver outras realidades de outras coisas que te vão fazer falta. A realidade é que aquilo que nós mais usamos no nosso dia-a-dia, na nossa profissão, está padronizado, certo? Epá, tu não vais deixar de ter um pincel ou uma ferramenta de texto. É das coisas que se usa mais, ambos os programas vão ter isso. Até nos online já há isso. Portanto, não é que vá destruir o teu trabalho, não é que tu não consigas fazer ou não é que te vá fazer uma falta destrutiva.
que seja algo que tu fiques maluco, porque a realidade é que mesmo que a Adobe invente uma coisa nova, e a Adobe está a inventar muita coisa nova, mesmo que a Adobe invente uma coisa nova, mais tarde ou mais cedo o Canva vai imitar, mesmo que o Canva invente uma funcionalidade completamente nova e super útil para nós, mais tarde a Adobe irá usar e vice-versa. Já sabe como é que é, eles copiam-se uns aos outros e no fim do dia as ferramentas mais comuns, mais úteis no genérico do nosso trabalho acabam por fazer parte de todos os programas e todos nós beneficiamos disso. Portanto, o mais usado já lá está, não tens que ter medo, mas vais sentir falta de coisas e eu senti falta do tipo letra. É bom teres tudo só num ecossistema. Aqui o Affinity ganha muito bem, não está partido em 3 ou 4 programas. À partida, se tu estás aqui já sabes disso, mas eu tenho que falar nisto. É maior vantagem o Affinity, além do serviço questão do preço barra serviço, né? Que ele é gratuito e daquilo que ele tem para oferecer. Quem já trabalha com a Adobe Fresco já está habituado a este sistema híbrido de layers, vetor e pixel, se for preciso num só fecheiro. Quem não trabalha com o Fresco vai ter que se habituar a isso, mas não é complicado de todo, não é nada complicado. Há coisas bem mais difíceis de adaptar e o Affinity acaba por dar uma transição adaptável relativamente fácil. E porquê? Entra aqui o ponto 6. O ponto 6 é atalhos e ambiente de trabalho. O workspace que tu tens, estejas em vetor, estejas em pixel, que tu por acaso podes escolher e migrar entre eles, pode ser completamente adaptado por ti. Tu podes escolher onde é que queres o pincel, como é que queres o pincel, se queres o pincel, se não queres o pincel. Todas as toolbars são personalizáveis a teu gosto. Ou seja, tu podes meter tudo a teu gosto, entenda-se, meter como tinhas no teu Photoshop ou no teu Illustrator, e então tu vais-te sentir que estás na mesma casa, só que com uma skin diferente, que requer hábito. E eu não gosto nada dos ícones do Affinity, mas está tudo bem, lá está, é uma questão de hábito. Dizer-te também que os atalhos são idênticos. Se não estou em erro, agora assim de repente, poderás verificar isso no VOD se fores ver, não houve um único atalho que eu não tenha usado. E atenção, eu uso muitos atalhos. Eu esforço-me quando estou em live para não usar atalhos, que é para a malta ver onde é que eu vou buscar as coisas. Portanto, em vez de eu carregar no B para ativar o pincel, eu vou com o meu rato ao B para a malta ver onde é que eu estou, ou o iconezinho para a malta ver que ferramenta é que eu estou a utilizar. Portanto, eu tento ser um bocadinho mais lento para também ser um bocadinho mais amigável da aprendizagem. Porque se eu faço tudo por atalhos, ninguém percebe nada do que é que está a acontecer. E eu tenho muito esse hábito. E de qualquer forma, ao longo dos exercícios, eu fui sempre testando. Ok, isto dá para fazer assim, também dá para fazer com o atalho. E testava. E com isto dizer-te que é um ponto excepcional para quem está a fazer uma transição. Epá, todos nós sabemos... Epá, olha, pensa num jogo. Estás habituado a jogar um jogo e a tecla do controle é para dar crouches. E de repente jogas outro jogo em que a tecla do controle é para andares devagarinho. Epá, tu estás sempre a dar misclick, vais demorar aquelas horas todas até te habituares à cena. Muitas vezes as pessoas até chegam e mudam o controlo porque estão habituados a usar daquela forma, né? Ou quem faz a transição de uma PlayStation para uma Xbox ou para uma Nintendo. A Nintendo tem o andar para trás é ao contrário do seguir em frente, do X e da bola. Portanto, esta questão... não se sente na Affinity porque os atalhos são exatamente os mesmos, é logo um dos maiores pontos. Já agora, falando em maiores pontos, vou dizer-vos também uma coisa que eu adorei, que eu não tenho aqui apontado. Quando estás a fazer um efeito, tu podes escolher 3 modos de pré-visualização do efeito, ou seja, veres imediatamente na tua imagem, vamos imaginar que a mão é esta, que a imagem é esta fotografia desta mão, certo? Eu tenho a hipótese de fazer, imagina que eu faço um efeito que é fechar a mão, ok? Tenho esta mão e de repente faço o efeito. Tenho a hipótese de ver em direto, ok? Tenho a hipótese de ver a mão normal e a mão com o efeito, tipo side by side, e depois tenho uma hipótese de ver com um slider a passar no meio, ou seja, tipo só metade, estão a ver? Metade da mão fechada, metade da mão aberta, metade com efeito, metade sem efeito, e podes mexer nesse slider. Que é muito bacana quando tu trabalhas com blurs, com misturas de cores, quando tu estás a querer ver se o efeito resulta ou não e tu estás naquela dúvida. Antigamente aquilo que eu fazia era ir ao layer, carregava no olhinho, ativava, desativava, e então fazia com que o efeito aparecesse, desaparecesse, até criar um estímulo visual suficiente para eu perceber se aquilo tem impacto ou não. Agora não, com o slider é bué da giro, e a Affinity tem isso, e eu tenho a certeza absoluta que a Adobe vai ter também, vai copiar, mas Affinity, ganda props nisto. Ora bem, os formatos. Ai, tenho medo dos formatos e não sei o quê. Não tens de ter medo dos formatos. Os formatos, todos os formatos AI, Photoshop e afins dão no Affinity.
O do Affinity não dá. No do Photoshop, pelo menos por agora. Pelo menos por agora. Porque pode vir a dar, podem desenvolver um plugin para que dê e tudo mais, mas pelo menos por agora não dá, e não dá de forma oficial, e tenho sérias dúvidas que a Adobe tenha interesse em fazê-lo, ainda que a comunidade o possa fazer. Portanto, tu não tens grandes problemas. Eu abri vários ficheiros antigos, formatos diferentes, não tive problemas. Em termos de exportação, tens todas as alternativas básicas do Affinity, não te limita em nada, não tens problemas de eu trabalho muito aquela gráfica, pede-me sempre o TIFF, XPTO, não sei o quê. Tu tens os formatos comuns, estão lá. Outra vantagem também agora aqui para a Affinity, que é uma vantagem que para mim não significa nada, mas para quem trabalha com cor, para quem trabalha com gráfica mesmo, isto é muito importante. A Pantone Color Library, portanto, os donos das cores, que é uma coisa que eu não concordo, a Pantone, que é dona do código das cores, que é quem criou as cores, parece que são quase os inventores das cores, estavam a cobrar dinheiro à Adobe para a Adobe poder usar os swatches deles. Portanto, para tu poderes escolher que queres pintar daquela cor, daquele Pantone, tu tinhas que pagar à Adobe, ou então pagas à Pantone uma batulada para teres acesso a essa biblioteca. A Adobe disse não, vão dar uma volta. Curiosamente, o Canva, que não é a Affinity, o Canva, o dono da Affinity, agora tem isso disponível. Portanto, tu tens a library de Pantone disponível. Isto vai em quanto tempo? 16 minutos já. Meu Deus, que chato. Ora bem, a Adobe está a aumentar os preços, portanto isto é já também uma coisa, um ponto fraco para a Adobe. A Adobe está a subir os preçozinhos, a Adobe está a investir muito em AI também, mas com isso está a incutir-nos isso e está-nos a fazer custar mais caro. Eu tenho todo um tweet sobre como é que tu podes combater e defender os teus direitos e interesses como cliente. Tenho esse tweet sobre isso. Se tiveres dúvidas, pede-me aqui nos comentários que eu deixo-te o link. Isto aplica-se a EDPs, Endesas, MEOs, Vodafones, novos da vida, aqueles sistemas de subscrição em que eles tentam sempre sacar-te mais um euro, mais um euro, mais um euro. Tu podes pôr um travão nisso, e eu aqui consigo baixar mensalidades da Adobe de 60 euros, de 80 euros para 20 euros, e a prova disso, tens no chat uma série de viewers meus que já o fizeram, eu próprio faço. Eu pago da Adobe 19,99 por mês, não pago os 80 euros. Porque negociações, e há formas de fazer. E não é nada ilegal, é simplesmente tu tentares baixar, porque é muito engraçado, e eu digo-te isto, testa isto. Vai agora ao site da Adobe, diz que queres comprar a Adobe, mas pede para falar com o vendedor. Pede. E no momento em que falas com o vendedor, se for preciso, tens logo 10% de desconto. Isto é surreal. Sempre que o meu contrato acaba, que é de um ano, eu digo que não quero renovar e eles dão-me logo uma oferta com 25% de desconto. Portanto, eu já sei o que é que eu hei de fazer. Quando eu estou a renovar, eu só tenho de dizer que não quero renovar, que logo a seguir tenho uma proposta melhor. Isto é surreal, surreal. Portanto, podes usufruir disso para teu bem, ir um bocadinho contra o monopólio corporativo do capitalismo, que eu não sou contra, e eu acho que ele é importante e vou falar sobre isso no fim, mas vamos com calminha. Ok, acabou-se a desculpa para os recém-licenciados, porque lá está, este software é gratuito, isso é uma vantagem boa, mas não faças o cancelamento da Adobe já. A menos que me digas, a Adobe vai cancelar para a semana, se eu agora não cancelar a Adobe, fico durante mais um ano com a Adobe. Obviamente que se estiveres neste caso, cancela e depois qualquer coisa voltas a fazer a subscrição daqui a um mês, mas não canceles à pressa. Ainda tenho 2 meses de Adobe para pagar, vou já cancelar isto e não sei o quê. Não faças isso. Joga com calma. Vou fazer um paralelismo com a Digi. A Digi apareceu, preços baratos, internet, todo bué malta que mudou logo, ficou logo maluca, com o fogo no cu, que iam para uma coisa melhor, e depois a Digi ainda não estava bem preparada para a entrada no mercado, não tinha bom suporte, não tinha bom entendimento, e houve pessoas que se arrependeram. Dá tempo ao tempo, deixa a coisa maturar. Tenho a certeza absoluta que, se de facto compensar a troca, tu vais ouvir falar nisso. Para já, aguarda um bocadinho. Já para não dizer que não queres que te apareça um trabalho de um cliente que tenha alguma urgência e que tu queres trabalhar rápido e eficaz, e depois não vais conseguir trabalhar rápido e eficaz porque estás num novo programa, e garantidamente que não vais ter a mesma fluidez que tinhas naquele em que tu estavas habituado. E já para não dizer que tu estás habituado a fazer uma entrega de um trabalho nos seguintes contornos, que vale X. Se tu cobras ao teu cliente o mesmo valor e estás a fazer um trabalho que não tem os mesmos contornos, estás a enganar o teu próprio cliente. Portanto, vai com calma, faz a transição com calma, brinca com um, mantém o trabalho no outro, e depois sim, quando sentires que está na altura de dar o salto, dás o salto. Não canceles a Adobe ainda, à tua. Sobre o ser free, eu falo disso no VOD. Eu quando digo ser free é aquela teoria de quando o produto é grátis, tu é que és o produto.
Ou aquelas teorias da conspiração de que a malta que usa chapéus de prata e que acham que estamos a ser hackeados e espiados pelo governo chinês, Rússia e não sei o quê, que se calhar até estamos, mas pá, não veem nada de mais. Sobre isso, que sinto que já me cansa um bocadinho. Pá. Metade das coisas parece que vem de teorias da conspiração, outra metade tem a sua razão. Nós estamos felizmente muito bem abrangidos na Europa, ao contrário de outros países. Nós temos aqui, eu nunca sei dizer RGDPG, não sei o que é. Temos muita coisa, muitas leis feitas em torno da nossa privacidade, da nossa segurança. Um exemplo disso é, por exemplo, o Threads, que era o concorrente ao Twitter da Meta, não pôde ser instalado nos nossos telemóveis, não era legal e não podias instalar na Europa porque não cumpria com os termos e condições daquilo que são os nossos dados. Tu metias lá o teu nome e eles vendiam os teus dados. A Europa não permitia que assim fosse, ou pelo menos que não fosse nesses contornos, e eles tiveram que mudar muitas coisas legais de forma a que isto não fosse assim tudo dado à toa. Então, nós somos um bocadinho protegidos e convém termos isso em consideração. A Affinity, para poder estar em funcionamento, e o Canva, para poder estar em funcionamento na Europa, com certeza que existe todo um caminho legal que eles têm que seguir e respeitar cá. Portanto, qualquer coisa está naqueles termos e condições que nós aceitamos a dizer com o que é que eles ficam, com o que é que eles não ficam. Eu não li os termos e condições, mas vi a comunicação deles e vou falando um bocadinho agora sobre isso. Portanto, o Canva, antes de mais, o Canva é uma coisa, a Affinity é outra. O Canva usa, por exemplo, um modelo online para treinar o AI, mas o Affinity não usa. São duas coisas diferentes. O Affinity é um fecheiro local teu que não é usado, e já foi comunicado por eles, que não é usado para treino do AI. Portanto, deixem-me ler aqui o meu apontamento para eu ser mais específico. O Canva não é uma rede social, tu não és o produto, eles não são vendedores de anúncios e os teus dados não são o modelo de negócio deles, como é, por exemplo, o TikTok. Eles querem se direcionar para um serviço. E aquilo que eles querem é, eu dou-te o Affinity de borla para te tentar convencer a tornar-te meu cliente do meu sistema de subscrição Canva AI, que é uma coisa extra que tu, se estás a ver este vídeo, de certeza absoluta que já sabes o que é. Se não sabes o que é, eu também não vou estar a explicar agora, vês no site deles, que é basicamente os extras que tu podes ter, mas que não precisas, a meu ver, com a subscrição do AI. Mas podes precisar no teu caso e por isso cusca, vê a situação deles, que isto envolve base de dados de imagens e tudo mais. Pode ser útil para o teu trabalho. Para mim, não é. Portanto, aquilo que eles estão a fazer isto de borla, para te direcionar a seres um subscritor deles. Ponto final. É tão simples quanto isto. Para já é tão simples quanto isto. Eu prevejo eventualmente que funções mega boas possam vir a ser trancadas. Ou seja, desfoque de fundo, ou melhor, desaparecer, retirar o fundo num instante sem falhas nenhumas, boeda rápida, automaticamente, com a distância de um clique. É uma função que pode vir a ficar trancada atrás do AI. Então tu só vais poder fazer isso se tiveres a subscrição. Mas para já, eles não te estão a convencer dessa forma. Mas, obviamente, eles assumem-se como um programa que tem um modelo premium. O modelo premium é a subscrição do Canva AI, que é nesse modelo premium que te dá mega vantagens, embora eu acho que não te dá mega vantagens. Ok? O training é como eu tinha dito, client-side, estás tranquilo. Eles já fizeram um comunicado que não vão treinar aí com os nossos ficheiros ou monetizar de forma alguma com o nosso trabalho. Eu acredito neles, acredito na lei, acredito também eles não poderiam, tendo em conta o escrutínio que há atual, o acesso à informação, eles não iriam arriscar ser hackeados, por exemplo, e descobrir-se no código deles que estão a espiar o nosso trabalho. É muito pior e muito mais difícil fazer uma gestão danosa de uma quebra de confiança dessas. Não é um cliente, não é um designer, é uma comunidade. Principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão tão sensíveis em relação ao seu trabalho, e ainda bem, em relação ao direito autorial, e ainda bem por causa da questão do AI. Ou seja, maltita, o Canva não poderia nunca arriscar. Se o fizerem, eu mordo a língua e estou completamente errado, mas se eles o fizerem, eles estão-se a sujeitar a destruir tudo aquilo que construíram até agora, e eu não creio que isso vá acontecer. Por mais bem que eu falo do Affinity, a minha conclusão é eu não faço a transição, porque burro velho não aprende, e mais do que isso, pela falta de tempo para poder aprender uma coisa nova para já, mas
porque eu sinto que a Adobe não treme ainda, isto não abanei nada à Adobe. Basta vermos os anúncios que a Adobe trouxe das novidades que estão para vir da Adobe, um gajo até fica parvo com a evolução. Se eles sentirem a tremer muito, a Adobe dá-nos o Adobe Stock Free, dá-nos banco de imagens de borla e rebentam completamente com a base de dados da Pexels, do Canva que tem a Pexels. Portanto, malta, a Adobe tem a faca e o queijo na mão. A Adobe tem o Adobe Express, que é um Canva deles. Poucos conhecem, eu trabalho nele desde o Closed Beta, tem muitas melhorias, estive em contacto direto com a criadora, super acessível. E uso no meu dia-a-dia, no meu dia-a-dia não, mas semanalmente a publicação que eu faço dos horários é feito no Canva. Ai, Santos, mas quem trabalha no Canva está a trabalhar com os outros. É mentira, malta. O meu fecheiro, eu mostrei em live, o meu fecheiro do Canva tem mais de 200 layers, está trancado, já nem sequer consigo criar mais layers, não trabalho com nada de ninguém. Aquilo que tu fazes no Canva ou aquilo que tu fazes no Adobe Express, desculpem, o meu trabalho é da Adobe Express, não é do Canva. Aquilo que tu fazes com o trabalho é o que te define, tipo, não é por o trabalho, não é por o programa permitir que tu uses ferramentas de outra pessoa que tu o vais fazer, ok? Portanto, és tu quem faz o teu trabalho, não é por o Canva ser feito com base de templates que eu vou trabalhar template. Eu criei o meu próprio template para os meus horários e trabalho com isso e mudo de forma fácil no Adobe Express porque consigo mudá-lo, o meu calendário, consigo mudá-lo no telemóvel e publicá-lo na hora e eu gosto disso. Portanto, já agora, em título de curiosidade, recomendo experimentares o Adobe Express se não usaste, se tens acesso à subscrição. Portanto, mais do que isto, o sistema de ensino ainda é Adobe, o sistema corporativo ainda é Adobe, isto vai demorar tempo a ser feita a transição, não é? Porque se as pessoas estão a aprender em Adobe, os empregados vão contratar em Adobe, se os empregados, se os patrões estão a comprar Adobe, se as empresas estão a trabalhar com Adobe, eles vão procurar estudantes que saibam trabalhar com Adobe, e então tu vais ser contratado por saberes trabalhar com Adobe, não é por saberes trabalhar com Affinity. Isto pode ser um ponto forte ou um ponto fraco em questão de recrutamento, e então eu acredito que esta transição vai ser um bocadinho lenta e quando ela começar a acontecer nós vamos ver. Mas eu volto a dizer, a faca e o queijo está na mão da Adobe, eles têm o domínio corporativo. Pequenos mercados e pequenas empresas é diferente, né? Eu estou a falar aqui do comum, do geral. A agência criativa dificilmente vai trabalhar com Affinity, porque tem o pacote da Adobe para tudo, para os seus sistemas de vídeo, para a parte da programação, para o UI, para publishing, etc. Portanto, muito dificilmente a grande empresa vai ceder ao gratuito assim à toa. O que não quer dizer que ali a agência do Tim Maria, que são só 2 pessoas, não o faça, mas bem, eu tenho sempre que dar o meu conselho em abrangência geral para um público geral, cada caso é um caso e há muitas variáveis para um gajo poder dizer exatamente o que é melhor e o mais correto para ti. Mas é isto, maltita, numa escala geral a Adobe dá-se 15-0, 15-0. Mas o saber não ocupa lugar, portanto, não é por a Adobe dominar hoje que tu não tenhas que ir buscar um bocadinho deste programa. Concluo com aceita concorrência, eu vou estar muito atento e vocês irão saber se por acaso a Affinity der um grande passo ou se a Adobe der mais um grande tiro nos pés. Eu vou manter a Adobe porque preciso para trabalhar no meu perfil, porque eu prefiro o investimento e investigação que um modelo grátis não consegue alcançar, ou seja, a Adobe recebe dinheiro, do dinheiro investe em devs, os devs em investigação, investigação em evolução, evolução mais qualidade de vida para nós. Eu quando aprendi a trabalhar com Photoshop era o CS2 e arredondar um canto era uma miséria, perdia 10 minutos. Hoje faço à distância de um clique, em questão de segundos. Isto é uma evolução que surgiu não só por parte da tecnologia, mas também por parte de quem desenvolve o programa. E a Adobe é um conjunto de programas que são desenvolvidos para nos trazer conforto a mim. Portanto, eu para já prefiro continuar a fazer parte disso. Não que quem migre para o Affinity não faça parte dessa evolução, não que não hajam programas open source, comunidades de modding que ajudam efetivamente a haver esta evolução. Agora, eles não movem o mundo da mesma forma que um grupo de académicos, investigadores, doutores com dinheiro, cheios de recursos e cheios de dinheiro, irão conseguir descobrir muito mais coisas e fazer muito mais coisas à partida. Não quer dizer que não haja um gênio numa garagem a descobrir uma fórmula mágica. PS, só para terminar, sou afiliado da Adobe, mas não sou vendido. Não sou, nunca serei, nunca nenhum parceiro meu me vai fazer isso. Por falar nisso, queres comprar algum jogo, compra na Instant Gaming, com o meu link,
É uma suposta piada, desculpem. O vídeo está muito sério. Enfim. Ah, fora de gozo, a minha opinião nisto não se foca em ganhos pessoais. Se tu por algum motivo achares que eu estou a fazer isto só porque eu ganho alguma coisa com a Adobe e que eu estou a defender a Adobe só porque eu ganho da Adobe, não me conheces. Passa na Twitch, ficas a conhecer e irás mudar a tua opinião com o tempo, de certeza absoluta. Isto é baseado nos meus hábitos, no meu conforto pessoal e naquilo que eu uso diariamente como trabalho. Tá bom? Desejo-te uma excelente transição que o fizeres. Espero que aprendas muito. Eu para já vou colocar o Affinity no banco, mas vou estar atento, porque se ele fizer bons treinos, eu vou metê-lo a titular. Vemo-nos na Twitch.